Olá pessoal, boa noite. Na aula de hoje vamos continuar o estudo das respostas do réu. Então, vimos na aula passada as exceções de incompetência relativa, as exceções de incompetência absoluta e as exceções de impedimento e suspeição. Na aula de hoje, a gente vai estudar a revelia. Então, vimos todas as formas de resposta do réu. Vimos a contestação, vimos a reconvenção e vimos as exceções. E se o autor ajuizar a ação contra o réu não apresenta a sua defesa, se ele não contesta a defesa, se ele não responde ali ao pedido que foi deferido ali na petição inicial, o que acontece? Acontece os efeitos da revelia. A revelia tem previsão nos artigos 344 até o 346 do atual Código de Processo Civil. O conceito de revelia é a não contestação do réu, ou seja, a não apresentação de defesa. O réu ele não é obrigado a apresentar defesa, ele pode concordar ali com o pedido formulado na petição inicial. Se ele concordar ou se ele não apresentar a defesa, ele reputa como verdadeiro aqueles fatos que foram alegados na petição inicial contra contra o réu. Então, se o autor ajuiza uma ação de dano moral, de dano material, de qualquer fato, ali, de qualquer conflito de interesse entre o autor e o réu, né? Se o réu não apresenta ali a sua defesa, ele aceita como verdade aqueles fatos que foram narrados ali na petição inicial. Aquele velho ditado: quem cala, consente. Quem não se defende, assume ali como verdade aquilo que foi alegado contra ele. É importante dizer, né, que a revelia, né, ela tem o intuito, na verdade, de não favorecer ali o réu ou não favorecer ali o autor. Né? Ele tem o efeito da revelia é a constatação de que o réu não pretende ali a apresentação de sua defesa. Né? Importante dizer que, mesmo ocorrendo a revelia, o autor ele não pode alterar o pedido. Né? Feita ali a citação do réu, ou seja, o réu sendo citado, não há mais possibilidade de ser alterado ali a petição inicial. Antes da citação é possível. E mesmo com a aplicação da revelia, não é porque o réu não contestou e reputou verdadeiro ali os argumentos alegados na petição inicial, que o autor pode alterar o pedido, acrescentar pedidos. Não, não é. Né? Se ele fizer realmente a alteração do pedido, deve ser feita uma nova citação com nova abertura de prazo para apresentação de defesa. Né? Então, importantíssimo que o réu, sendo revel, o autor ele tem que ter essa ciência que não pode ser alterado o pedido. Se ele alterar, ele vai ter que fazer uma nova citação. Ou seja, ele vai ter que pedir a citação novamente do réu e aí vai abrir novamente o prazo de defesa ali para o réu e oportunizar ao réu a apresentação de defesa novamente. É importante que dizer que os prazos processuais contra o réu que é revel, ou seja, o réu que não apresentou defesa, né, em que não tenha advogado constituído, ou seja, ele nem constituiu advogado, ele deixou correr a ação mesmo sem sequer constituir advogado, ele flui normalmente a partir da data da publicação do ato que foi decidido. Né? Ele pode sim se manifestar no processo, impugnar eventuais valores que estão sendo pleiteados no processo, mas o direito propriamente dito que está sendo discutido no processo não se discute mais. Vamos dar um exemplo. Então, o autor ajuizou uma ação de dano moral contra o réu, né? E o réu não se defendeu. Então, o direito discutido que é o dano moral não se discute mais. Isso é fato consumado. Agora, eventuais valores dessa indenização ou formas de correção dessa indenização, né, podem ser discutidos pelo réu no futuro, mas o direito do dano moral não se discute mais. Então,
Essa é o efeito principal ali da revelia, né, como que tange ali os prazos processuais, né. A revelia, é importante dizer que tem o grande efeito de confissão ficta, ou seja, não é uma confissão expressa, né, o réu ele não está ali documentalmente falando que realmente ele está confessando o pedido, né, ele está fazendo uma confissão por omissão, né, por isso que a gente chama de confissão ficta, e a revelia ele induz a possibilidade, né, do juiz julgar a ação antecipadamente, ou seja, sem a necessidade de realização de provas. Dependendo do processo, dependendo do objeto desse processo, né, se esse processo, ou seja, se neste processo tudo que seria objeto de prova seria ônus do réu, ou seja, quem deveria provar a situação do processo é o réu, o juiz pode julgar antecipadamente a lide. Agora, se há algum pedido na petição inicial, né, cuja prova é do autor, o juiz não pode julgar de forma antecipada a lide, né? É o que a gente chama, por exemplo, numa situação de que numa ação de dano moral, por exemplo, o ônus probatório do dano moral é do autor. Mesmo que o réu não apresente a sua defesa, o autor deve provar que realmente ele sofreu um dano moral, porque senão somente com a confissão ficta não é suficiente para o juiz acatar ali o pedido do autor. Então, não necessariamente, né, a revelia significa a desnecessidade de apresentação de provas, muito pelo contrário. O juiz ele deve fazer a prova e fazer a distribuição da prova de acordo com cada responsabilidade. Sempre lembrando, a gente vai estudar a questão de provas, mas sempre lembrando que a premissa é sempre a mesma. Quem alega deve provar. Esse é o ônus probatório. Ora, se o autor está alegando que sofreu dano moral, ele tem que provar que sofreu dano moral. Mesmo com a questão da revelia, o juiz deve ali fazer a distribuição normal da prova. O efeito da revelia é a ausência de defesa, ou seja, significa que o réu não vai apresentar contestação, não vai apresentar ali insurgimento, né, impugnação àquilo que está sendo deduzido na petição inicial. Não significa que ele, autor, agora não precisa apresentar nenhuma prova, muito pelo contrário. Então, isso é a revelia, né, como último item aqui da sala 6, que é a, a, a apostila sobre a resposta do réu. E agora, continuando, né, bem naquilo que a gente estava conversando sobre provas, né, o tema dessa nova apostila é provas, né, ou seja, apresentada ali a defesa, né, apresentada a resposta ali pelo réu, é o momento agora das partes, autor e réu, apresentarem as suas provas ao juiz, né. Então, e o que vem a ser provas, né? Qual que é o objetivo da prova, né? Provar em processo civil significa convencimento, ou seja, a prova no processo civil significa tornar aceitável aquela afirmação feita pelo autor e pelo réu. Então, no momento probatório do processo, é o momento que o autor vai apresentar as suas provas com aquilo que ele está alegando na petição inicial e o réu as suas provas no que tange aquilo que está sendo deduzido na sua resposta, na sua defesa, né? Então, a função principal da prova é a destinação da convicção do juiz. Então, a prova é o meio pelo qual o réu e o autor vão ali provar os seus argumentos com o objetivo de convencimento do Poder Judiciário, que é quem vai analisar aquele processo e dizer quem está ali com a razão, se é o autor ou se é o réu. As provas têm previsão legal nos artigos 369 até o 380 do Código de Processo Civil. Então, né, as regras de provas estão previstas aqui nos 369 até o 380. E o Código de Processo Civil conceitua a prova dessa forma que a gente acabou de falar, né, conceito de provas. Então, é tudo meio lícito, importante dizer, né,
provas ilícitas não são meios de provas, né? Todos os meios lícitos, todos os meios legais, né? Com o objetivo de suceder o convencimento do juiz sobre a verdade de uma alegação da parte, ou seja, o autor alegou uma situação e ele vai querer provar que aquela alegação dele é verdade. O réu alegou uma situação e ele vai querer comprovar que aquela afirmação dele é verdade. E cabe ao juiz analisar os argumentos do autor, os argumentos do réu, as provas realizadas por cada uma das partes, para ali formar o convencimento dele. Né? Então, os artigos 369 até o 380 tem todas as regras ali previstas na lei das provas no processo civil. Tudo tem que ser provado no processo? Não necessariamente. Há algumas situações, né, que não precisa ser comprovado. Né? E no artigo 374 do Código de Processo Civil, há ali alguns fatos, né, que não necessariamente precisam ser comprovados. Primeiro, os fatos notórios, aqueles fatos que realmente não há discussão, né? Não há necessidade de comprovação. Então, vamos lá. O autor comprou um carro de uma loja que é ré no processo. Né? Precisa ser comprovado pelo autor que ele comprou o carro? Ora, é notório que ele comprou realmente o carro por conta do contrato que ele apresentou e assinado pelas partes. Então, esses fatos que são notórios, ou seja, que é óbvio, né, obviamente não há necessidade de realização de prova. Né? Só deve ser provado aquilo que é controverso, aquilo que não é ali, que é objeto de discussão, de conflito de interesse entre autor e réu. Né? Os fatos notórios não há necessidade de comprovação. Né? Como, por exemplo, os reflexos econômicos aqui do coronavírus. Né? As empresas estão sofrendo muito nessa fase do coronavírus com diminuição de patrimônio. Eu preciso comprovar realmente que há reflexos econômicos do coronavírus nas empresas? Não, isso é óbvio, é notório. Né? Se vê todos os dias na televisão, nos jornais, na internet, reflexos econômicos por conta aí da situação do coronavírus. Então, obviamente, fatos notórios não necessitam ser comprovados. Aqueles fatos que são afirmados de uma parte, confessados pela parte contrária, ou seja, o que a gente chama de fatos incontroversos, né? Ou seja, não há necessidade, obviamente, de ser ali comprovado. Né? Ora, se o autor está alegando que comprou um carro da loja ré, e esse carro está com defeito, e a loja ré fala que realmente ele comprou um carro, mas ele não está com defeito, concordam que é fato incontroverso a compra do veículo? Obviamente. O que é controverso, o que é objeto de discussão no processo, é se o veículo tem defeito ou não tem. Mas o negócio jurídico, né, que é a aquisição do veículo, isso é fato incontroverso. É fato que foi admitido por uma parte e confessado pela outra parte. A compra do veículo, nesse exemplo que eu dei, entre o autor comprou um carro de uma loja ré, né, uma loja que é ré no processo, a compra do veículo não se discute. O que se discute no processo é se esse veículo foi vendido pela loja ré com defeito ou sem defeito. Então, os fatos afirmados por uma parte, confessados por outra, também ali são fatos que não precisam ser comprovados. No que se refere à gravação magnética de ligações telefônicas, né, importante dizer que a gravação clandestina, ou seja, uma gravação que não houve a concordância da parte contrária em ser gravada, ele não é considerado meio legal, né, nem moral de prova. Né? Então, se uma parte consegue uma gravação, né, de algum fato, e essa gravação ela é clandestina, a pessoa não está sabendo que está sendo gravada, essa prova pode ser considerada pelo juiz como
como prova ilícita, né, porque ela não sabia que estava sendo gravado. Então, é importante dizer que não é todo juiz, o juiz que vai analisar também essa situação, se vai aceitar esta prova ou não, né? Mas é sempre importante que a gravação clandestina, estou conversando com alguém, estou com um gravador, não aviso que ela está sendo gravada, esse meio de prova pode ser considerado meio ilícito de prova. Lembrando que a análise se é prova lícita ou é prova ilícita, se vai ser aceito ou não, cabe a cada juiz, né? Mas a jurisprudência já entendeu que gravação clandestina não é considerada prova ilícita, né? Perdão, não é considerada prova lícita, é considerada prova ilícita, né? Então tem algumas menções aqui a alguns julgados, né, que realmente fala que a gravação magnética de ligações telefônicas de forma clandestina não é meio legal nem moral legítimo, então não pode servir como meio de provas, né? Mas há algumas outras, alguns julgados que falam que em casos de divórcio litigioso, né, admitiram sim a interceptação, admitiram sim a gravação telefônica de forma clandestina. Então, por isso que eu falo para vocês, não há uma regra concreta, né? Há posicionamentos jurisprudenciais com relação a essa questão da gravação magnética, gravação telefônica, né, clandestina, dos dois lados, né? Então, o juiz que vai analisar caso a caso se essa gravação telefônica pode sim ou não pode ser servida como meio de prova, né? Podemos dizer que todo e qualquer meio de prova previsto na lei, previsto no Código de Processo Civil, é considerado meio lícito de prova. Obviamente, eu não posso aplicar o meio de prova, né, numa situação contrária à lei, né? Se eu violei a lei para conseguir uma prova, obviamente esse meio de prova não é lícito, não é legal, e se ficar evidenciado isso no processo, o juiz cancela, né, não pode aceitar este meio de prova, né? Como, por exemplo, uma testemunha comprada, por exemplo. Não é um meio lícito de prova, né? O autor não pode, ou o réu não pode oferecer dinheiro em comprovação àquilo que a testemunha vai dizer. Mesmo porque a testemunha tem que dizer aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela presenciou, né? Não pode ir na justiça falar alguma coisa que não é verdade, porque a própria testemunha pode estar cometendo um crime, que a gente já falou isso em outras oportunidades, que é o crime de falso testemunho. Então, visto isso, vimos hoje o conceito de provas, né? E nas aulas que vem vamos estudar os próximos itens dessa apostila, que vamos ver o ônus da prova e os tipos de prova. Então, na aula que vem, vamos começar com o ônus da prova. Sempre leem a apostila, né? Sempre frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas e também para respostas aos questionamentos feitos em aula. Leem sempre a apostila, né? Tanto essa quanto as demais. Reveem as aulas, né? Eventualmente de algumas dúvidas que vocês têm. Estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Bom estudos a todos e até uma próxima oportunidade.